Boa tarde, amigos. Que Deus e a espiritualidade amiga se faça presente nesse nosso encontro, dando a cada um de nós o discernimento, o entendimento das palavras contidas nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Nós estamos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, cujo título é Coletânea de Preces Espíritas. Hoje nós vamos iniciar o estudo no item 34, diante de um perigo iminente. Vamos à leitura. Diante dos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e fragilidade de nossa existência. Ele nos mostra que nossa vida está nas suas mãos e que ela se acha presa por um fio que pode se romper no momento em que nós menos esperarmos. No momento em que nós menos esperamos. Sob esse pretexto, sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois o grande e o pequeno estão submetidos às mesmas condições. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que, frequentemente, essas consequências, caso se realizem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Vamos ver o que quer dizer isso tudo? Então, o que nós vemos aqui nesse início aí, diante de um perigo iminente, nós precisamos ter em mente que em tudo que acontece em nossa vida é sempre uma reação a uma ação nossa. Sempre. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A ação nós vamos realizar por nossa escolha, por nossa vontade, por aquela coisinha assim, estou com vontade de agir assim. Mas a reação, a reação é inevitável, é automática, é com a mesma intensidade, com a mesma força. Com a força que emitimos uma energia, nós vamos recebê-la de volta. Se ela for ótima, boa, uma energia do bem para alguém, ótimo, porque o outro vai recebê-la e nós também vamos receber. Mas se ela não for boa, ela vai voltar do mesmo jeito. E nós vamos ter que aguentar as consequências. Por quê? Porque a lei da ação e reação. Ela é simples, ela é justa. Nós é que não pensamos antes de agir. E antes de pensarmos, a gente já acaba ali falando, mas eu não fiz nada, eu só pensei. Não. Pensamento já é uma energia, já está aí nessa frequência, nessa onda de frequência que é formada aí no nosso universo. E se eu emitir um pensamento, ele retorna. Quando pensamos, nós estamos criando, estamos também materializando. Se pensamos, nós já estamos criando alguma coisa que desejamos. Se ela for boa, ótimo, estamos emanando boa energia. Se não, vamos colher as consequências também. Ao pensarmos e desejarmos o mal, nós estamos materializando e entrando em sintonia com aqueles que querem ou que já estão fazendo aquele mal ao outro.
Nós não estamos fazendo na prática. Eu não estou indo lá e prejudicando pessoalmente aquela pessoa, mas interiormente, o que eu estou fazendo? Eu estou dando força e energia para aquele que está fazendo mal. Alguém não gosta de fulana. Então eu também. Ai, Jesus, peguei uma birra com aquela pessoa. Ai, aquela pessoa tem esse, aquele defeito. Na verdade, eu, por vezes, me deixei influenciar. Aquela pessoa não me fez nada. E eu estou alimentando isso que algum outro, ou encarnado ou desencarnado, sente por aquela pessoa. Então eu sou responsável? Sim, tinha até uma musiquinha, né? Você também é responsável. Nós somos todos responsáveis. Então a reação vai ser conforme a energia e a força que estamos emitindo. É preciso que entendamos que a força vem ali do nosso pensamento. É preciso que saibamos, né, que o pensamento tem a força. E somos responsáveis, sim, pelo que pensamos, pelo que emitimos, pelo que jogamos no universo. E já vimos em vários capítulos que o pensamento vai mais rápido que a luz. A velocidade é assim. Eu que não entendo nada de física, não sei nem como mensurar isso. Mas eu consegui entender que se ele é mais rápido que a luz, meu Deus. Então, que responsabilidade eu tenho por aquilo que penso, não só pelo que faço. Porque a ação de fazer já é uma reação do pensamento. Então a gente pensa assim, meu Deus, mas por que eu tenho esses pensamentos? Será que eu sou um anjo decaído? Às vezes a gente tem uns pensamentos assim, mas credo, por que eu ainda deixo passar esse tipo de pensamento? E a gente já aprendeu que a gente precisa aprender a sintonizar. E não existe uma criatura que foi criada diferente da outra, propícia a ter esses pensamentos. Deus nos criou a todos simples e ignorantes, mas nós, pelo nosso pensamento, podemos ser chamados de co-criadores, porque nós criamos através do pensamento. E fomos nós que criamos o mal. Deus não colocou ninguém mal na terra. Esse aqui eu vou criar mal para infernizar a vida daquele ali que eu criei bonzinho para ver o que acontece. E vou ficar assistindo. Não. Muitas vezes ainda nos orgulhamos, né? De ver o que de mal pensamos acontecer. Eu pensei mal, falei, tomara que isso aconteça. Depois a gente fala, que bom. Bom, graças a Deus nós estamos na doutrina, estudando, aprendendo. Então espero que ninguém mais tenha esse tipo de pensamento, de acontecer uma coisa ruim a qualquer que seja nossos irmãos encarnados aqui na Terra, inclusive os políticos, que mais precisam de prece, que estão ali numa prova dificílima e que é difícil às vezes, para vermos, mas nós não temos que pensar, que bom que está acontecendo isso com ele. Então a gente precisa pensar direito e jamais dizer, bem feito, merecia isso mesmo. Né? A gente acaba pecando mais ainda. Por quê? Porque estamos julgando. E às vezes a gente depois pensa assim, na hora de dormir, pede a Deus, né? Reza lá o Pai Nosso, decorado, e fala, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Deus, afasta de mim essa dor, mas somos nós mesmos que criamos essa dor ao mandarmos ao outro, ao desejá-la ao outro. Agora recebemos de volta. E é justo, é a lei de ação e reação. Olha só, ação e reação. É o nome do próximo livro que logo vamos iniciar nos estudos de segunda, né? De André Luiz, Chico Xavier. E é uma lei. Nossa, eu estou assim ansiosa por começar, porque eu só começo quando tem estudo, né?
E o que podemos pedir a Deus é para que Ele nos dê o esclarecimento, a força, para buscarmos a instrução, para aprendermos, para que não venhamos a cometer esse mesmo erro de novo. Caso contrário, nós vamos ficar ali. Sabe, como um carro que fica patinando no barro ou no gelo, ou virando num círculo vicioso, nós vamos cometendo os mesmos erros, pensando errado, pensando o mal do outro, desejando o mal para o outro, recebendo de volta até se cansar. Até se cansar. Aí vamos pedir ajuda. E a ajuda vem? Sim, a ajuda vem. Sempre vem. Mas muitas vezes a ajuda não vem da forma que nós queremos. Ai, ela fez tanto mal, pensou tanto mal, desejou tanto mal para o outro, mas tadinha da Silvia. Ela merece, ela pediu ajuda com sinceridade hoje. Então eu vou ajudá-la livrando-a de todos os males, amém. Não. Ai, muitas vezes ela chega em forma de dor, de doença. Doença, sim. A doença muitas vezes é uma limpeza, né? A grande maioria que me conhece, que frequenta a Casa União, não sabe que eu passei aí por um processo doloroso no meu olho e que ainda persiste, ainda está ali inflamado, com cistos, cirurgiões pensando em que vão fazer, como agir. Mas graças a Deus Pai, eu consigo hoje olhar para isso e não fazer como eu faria há uns anos atrás. Falar, ai meu Deus, logo eu. Porque era assim que eu agia, gente. Eu sei que eu estou falando demais, eu li um pouquinho, mas às vezes a colocação vem assim, aquela inspiração, tipo, se tiver que dar exemplo, dê o seu e não do vizinho. Então é bem isso. A dor que me chegou através da visão, que é deficitária, né? Me mostra que eu posso ter errado muito em outros tempos. Ou para que eu não erre agora no futuro pela visão. Mas que eu continue buscando, porque se for de meu merecimento, vou passar por nova cirurgia sim, e vai dar tudo certo, vou voltar a ver. Ou se não der, o que é? É porque é assim que tinha que ser. É ali o que falei na última palestra, a resignação. Resignar-se diante dos acontecimentos. Porque a dor, a doença, né? Ela é uma limpeza. E a limpeza, ela pode ser de uma forma simples. Sabe, quando eu dou uma limpada na casa, higienizo e tal, mas sem fazer aquela faxina de fim de ano, que você arranca tudo do lugar e lava teto, pinta a parede, isso e aquilo. É assim. É aquela faxina completa, né? Dependendo do caso que a gente precisa nessa ação e reação. Tudo é uma reação de uma ação que eu já cometi. Ou é uma prova pela qual eu estou passando, que eu preciso passar. E que cada eu estou me colocando pelo fato que eu expus, pela minha experiência física, né? De descolamento de retina. Mas cada em seus quesitos tem ali os porquês. E não cabe a mim buscar o porquê, assim, então eu vou buscar a regressão de vida passada para ver o que aconteceu. Porque eu passo com isso? Não. Graças a Deus, Deus me deu esquecimento, porque senão, além de estar com problema na visão, eu ia estar louquinha, internada, porque não saberia lidar com a situação. Então a gente precisa procurar entender que a doença é uma limpeza do perispírito. É assim que eu penso em relação a mim.
Meu perispírito devia estar tão marcado com algumas circunstâncias às quais eu devo ter sido a causadora. Pode ser assim, ou expiação, como eu disse, que agora ele resolveu se manifestar. Ou seja, o perispírito coloca no corpo, na matéria física, a sujeira daquilo que nós criamos. E a sujeira cria a doença. E aí, a hora que nós expiamos, passamos pela doença com resignação, com entendimento, nós estamos limpando essa matéria. Nós estamos limpando a matéria e aí limpamos o perispírito. E aí vamos nos limpando por dentro. É assim que eu consigo enxergar hoje em dia os processos doloridos das doenças que acontecem no mundo. O próprio coronavírus é um processo de ação e reação que estamos recebendo aí. Todos nós, não só os que partiram, que desencarnaram com isso, mas todos estamos em processo de recebermos esse aprendizado. E aí vai limpando aos poucos, conforme vamos nos resignando, aprendendo, a vermos com outros olhos a situação. É como se nós tivéssemos ali um copo, sabe, esses copos transparentes de requeijão, com água suja, aí a gente deixa debaixo da torneira e deixa gotejando ali. Vai pingando a água limpa, até que num certo ponto a água do copo está totalmente limpa. Mas demora. Imagina ali de gotinha em gotinha aí caindo dentro do copo, até que vai entornando tudo aquilo que está lá e a mistura até que acabe saindo toda a sujeira, toda a imperfeição da água e ficando uma água pura. Demora. Quantas encarnações? Não sei. Quem dera se fosse numa, né? Mas não é, nós sabemos disso. Mas nós somos imortais, nós temos a eternidade para nos corrigirmos. Porém, é bom que comecemos já essa busca pela nossa melhora, essa prática daquilo que estamos em condições de entender. Se nós estamos aprendendo, se nós estamos buscando, é porque nós já temos condições de entender. E se temos condições de entender, já podemos praticar. E é isso que vai mostrar se eu realmente estou me limpando, não é estar limpa, porque isso não vamos estar, senão não estaria aqui nesse planeta, nesse educandário, né? Então, são coisas assim que às vezes passam despercebida, mas que são necessárias. Uma busca mais profunda para a gente procurar entender as coisas às quais passamos. Então vamos à leitura da prece, né? Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo guardião, ajudai-me. Se devo desencarnar, que a vossa vontade, que a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Se for salvo, que o resto de minha vida repare o mal que fiz e do qual me arrependo. Porque não nos esqueçamos do título, né? Que eu falei igual um papagaio, mas eu juro que não foi de boca para fora. Foi daquilo que eu sinto realmente e daquilo que está acontecendo diante de um perigo iminente. E a gente não pode esquecer que ele fala assim, ou é alguma coisa que eu estou reparando, uma reação a uma ação que eu tive, ou é uma prova que eu tenho que passar, ou alguma falta cometida e um dever que eu negligenciei, que eu deixei para lá. Então tudo isso devemos levar em conta. Ação de graças após ter escapado de um perigo. Quando escapamos de um perigo que corremos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para o outro,
ser chamados a prestar contas do emprego que fizemos da vida. Ele nos adverte assim para examinarmos nossas ações e nos corrigirmos. Prece. Meu Deus, e vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela ajuda que me enviastes no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja para mim uma advertência e me esclareça sobre as faltas que o atraíram para mim. Eu compreendo, Senhor, que minha vida está em vossas mãos e que podeis retirá-la a qualquer momento. Inspirai-me pelos bons espíritos que me ajudam o pensamento de como empregar utilmente o tempo que ainda me deres na terra. Meu anjo guardião, sustentai-me na resolução que tomo de reparar meus erros e de fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, a fim de chegar menos imperfeito ao mundo dos espíritos quando Deus me chamar. Então, nesse trechinho e nessa oração, nós não podemos esquecer que estamos em contagem regressiva desde o nascimento. E que o que todos nós encarnados podemos ter certeza é de que vamos desencarnar, não importa. Simples, rico, pobre, inteligente, ignorante, gênio, de que raça for, essa é a nossa certeza. Temos que nos preparar para isso, já que é um fato. Precisamos buscar entender que essa passagem é uma abertura de grades, de portões para a verdadeira vida, a vida espiritual, já que aqui, pelos estudos que fazemos e já conseguimos aprender nesse estágio que estamos de aprendizado, aqui é uma prisão, é um hospital, é uma escola. Então, se realmente aprendermos a lição, a hora que as portas aí, esses portões se abrirem para voltarmos para a verdadeira casa, a casa espiritual, nós, se fizermos tudo certinho, estaremos melhores, com mais conhecimento, tratado daquelas marcas que estavam impregnadas no nosso perispírito e que passaram para o corpo e que com resignação conseguimos limpar. Então é preciso entendermos isso tudo para que tenhamos uma passagem de forma mais tranquila. Óbvio que seria ignorância minha falar tranquilamente, né? Nós sabemos que não é, mas não nos desestabilizarmos com isso. Vai ter dor? Sim. Vão ter saudade? Sim. Mas vai haver entendimento, o luto vai existir, mas o sofrimento desesperador, ele é opcional quando se entende o que é o espiritismo e o que é essa passagem. A dor existe, mas com o entendimento, tudo acaba sendo aprendizado, né? Então, a gente tem que estar buscando, eu tenho que estar buscando isso para que eu possa ir para a verdadeira vida espiritual melhor do que quando aqui cheguei, né? Não é isso que estamos buscando, o aprendizado? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso nessa semana e vamos buscar-nos a colocar em prática tudo o que aprendemos nos estudos das obras básicas do Evangelho e todas as demais. Que assim seja, fiquem com Deus. Boa tarde, irmãos queridos. Vamos lá. Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 3, item 2, separação da alma e do corpo. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte
são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Nota de Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência de idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. 155A. A separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende, pouco a pouco, dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Nota de Kardec. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Então vejam que Kardec esclarece bem essa questão, e aí nós temos que ficar atentos com relação ao nosso apego à matéria, ao nosso apego ao corpo físico. Precisamos sim valorizá-lo, cuidar do corpo, pois que é o instrumento de ação do nosso planeta, o respeito ao próprio corpo, ao corpo do outro, mas não dar maior valor a isso, não se apegar demasiadamente ao corpo, o que vai trazer dificuldade para nós
nesse momento do desprendimento e dificuldades também no dia a dia, tal a preocupação, o apego que a gente traz, né? Então, já faz ali com que nós possamos refletir sobre a nossa situação com relação ao apego ao corpo físico. Se fizermos isso e conseguirmos melhorar nesse aspecto, facilitará no momento em que deveremos retornar ao plano espiritual de vez, nos desligarmos do corpo através da desencarnação, que é um processo natural. Continuando, a pergunta 156, Kardec faz: a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. 157. No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. A alma sente muitas vezes que se quebram os liames que a prendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. 158. O exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e, por fim, de uma nova existência? Uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazeis. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o fazer feito, de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre, eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Geralmente é assim, mas, em todos os casos, o instante que os separam é muito curto. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva alguns instantes a consciência de si mesmo?
Frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas, muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Nota de Kardec. Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas, pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Kardec finaliza aqui com essa pergunta 162, este item sobre a separação da alma e do corpo. Então vimos que vai depender muito de como tenhamos vivido a vida na carne, esse desprendimento da própria carne. A nossa relação com o corpo, se foi uma relação saudável no aspecto do apego, até do cuidado mesmo com o corpo, ou se foi uma relação de apego muito grande, de uso indevido desse instrumento que Deus nos deu, nos comprometendo ou trazendo problemas, ou se passamos por alguma morte violenta, seja através de um acidente ou algo assim. Então vemos que a cada qual, dependendo do tipo de vida, haverá um tipo de morte. Então, que possamos estar atentos, vigilantes, buscando sempre fazer o melhor em vida para termos mais facilidade ao retornarmos para a pátria espiritual através do desencarne. Vamos ao item 3, perturbação espírita. Pergunta 163 de Kardec. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. 164. Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Uma influência grande, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Nota de Kardec. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu, e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após-morte é muito variável.
pode ser de algumas horas, como de muitos meses e até mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque não compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares. Desculpem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Agora sim, continuando. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, sendo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc. O espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não o ouvem. Essa ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro, e quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Assemelha-se este fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não os tenha colhido inopinadamente. Mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se então o espetáculo singular de um espírito que assiste aos próprios funerais como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram, ao mesmo tempo, nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Então, Kardec finaliza esse capítulo com essa nota e é muito importante que a gente medite sobre isso. Então, no momento da morte, é muito comum e normalmente todos nós haveremos de passar por uma perturbação. Vai haver naturalmente essa confusão.
Agora, essa confusão e esse mal-estar que haverá de se seguir, ele pode ser menor naqueles de nós que conseguirmos nos inclinar ao bem sempre, sempre, o tempo todo. Então, já comentamos que quanto melhor for a nossa vida, as nossas ações, pensamentos, palavras, sempre voltadas ao bem, buscando seguir os exemplos de Jesus, as leis maiores, né? Fazer aos outros o que gostaríamos de receber ali como forma de ação, de troca, amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa bandeira maior como espíritas, sem a caridade não há salvação. Se buscarmos seguir esses preceitos e nos esforçarmos, haveremos de ter, no momento do desenlace do corpo físico, do desencarne propriamente dito, uma passagem menos tribulada, né? Com menos perturbação. Agora, se temos dificuldades e cultivamos bastante dificuldades, como apegos, como a sensualidade que foi falado, como as ações no mal, né? Então aí essa perturbação pode permanecer por muito tempo. Varia de caso a caso, como Kardec nos esclarece aqui. Então, vai depender muito do tipo de morte, mas principalmente do tipo de vida, essa perturbação natural que se segue após o desenlace, após o desencarne. Bom, já deu o nosso tempo. Agradeçamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão e mestre maior, o nosso exemplo nesse planeta, aos nossos espíritos protetores, porque Deus Pai, na sua misericórdia, na sua bondade, colocou junto a cada um espírito em condições muito melhores do que as nossas, para ir nos inspirando durante a vida a termos esses bons sentimentos, boas ações e palavras, para nos favorecer no retorno também à pátria espiritual, cumprindo o objetivo ao qual viemos ali, que é o da evolução moral e não só intelectual. Agradeçamos então a esse Deus a oportunidade destas experiências no corpo físico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Paizinho, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações. Auxilia-nos a nos livrar do mal que trazemos ainda. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Uma boa tarde, amigos queridos, e até o próximo estudo.